Então vamos agora finalizar a Lei 13.869, Lei de Abuso de Autoridade, bem tranquilo. Você fala assim, tá mamata, tá tranquilo, tá de buenas, né? Vimos aí, então todas essas questões de penalidade de direito, efeitos da condenação, falo que é o ponto mais importante da parte geral. Segundo ponto, são o artigo 6º, 7º e 8º, que aí traz a regra e a excepcionalidade. A regra é o princípio da independência entre as instâncias, a esfera administrativa independe da civil e da penal. Só que veja só, parágrafo único, perdão. As notícias de crime previstas nesta lei que descrevam falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Então, a autoridade judiciária constatou um crime de abuso de autoridade, ela vai notificar o órgão daquele servidor para que identifique se ele cometeu uma eventual falta funcional. Ou seja, além de apurar em âmbito criminal, vai apurar em âmbito administrativo. Beleza? Então, o delegado, abuso de autoridade, ele vai comunicar a autoridade competente daquele órgão, daquele servidor. Até aí, tranquilo. Onde está a exceção? Veja só, artigo 7º. Artigo 7º, vem cá. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Agora, ele traz aqui, ó, exceção. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Elas são independentes, mas se já tiver decidido a autoria ou a existência do fato no juízo criminal, vai repercutir na esfera administrativa. Imagine, tá correndo lá, esfera administrativa, civil e criminal. Lá na esfera criminal, o juiz bateu o martelão, negativa de autoria. Realmente, não foi fulano que cometeu abuso de autoridade. Houve negativa de autoria constatada, e aí esse efeito na esfera criminal, ele irá se comunicar com a esfera administrativa. São independentes, mas tem exceções. Essa é uma exceção. Por exemplo, não houve crime. Realmente, não houve crime. Essa conduta ali não se amolda a nenhum tipo penal do abuso de autoridade. Então vai se comunicar também para a esfera administrativa lá no PAD. Então não vai ter no PAD, ele não vai responder como autor ali, beleza? Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no âmbito administrativo e disciplinar, a sentença penal que reconheça. Então, lá na esfera criminal, reconheceu que o cara praticou o fato em excludente de ilicitude, beleza? Estado de necessidade, legítima defesa, crime legal, ou exercício regular do direito. Então, é a outra hipótese que vai comunicar. Lá na esfera criminal, não. Ele, na verdade, este crime ali foi praticado amparado, né? Foi um crime, só que ele está amparado por uma causa de antijuridicidade. Não, ele não cometeu o crime, então exclui a ilicitude, exclui o crime, beleza? Então vai repercutir na esfera civil e lá na esfera administrativa disciplinar também. No caso, ele não irá responder o PAD, por exemplo, beleza? Assim como se houver a negativa de autoria ou constatar que não houve o crime, beleza? Então são as exceções aí. Faça a leitura com calma novamente agora, para você, após a explicação, para você tentar absorver mais a letra da lei, com agora já tendo ciência do que diz, né, esse princípio da independência das instâncias e as exceções. Vamos lá então na parte especial, vou olhar a palavra aqui, dos crimes e das penas. Aqui é bem rápido, a gente só vai pincelar alguns para você compreender que a conduta consiste em abuso de autoridade. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Quem que decreta medida de privação de liberdade? Quem? Juiz, né? Beleza. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o juiz, a autoridade judiciária, tá vendo que é crime próprio? Obviamente. Que dentro de prazo razoável, então dentro do prazo razoável, ele deixou de relaxar a prisão ilegal. Cuidado, aqui eles colocaram uma questão, deixa de relaxar a prisão manifestamente legal e o cara passou batido. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Então, é admissível a liberdade provisória, é admissível ali uma medida cautelar diversa da prisão e o juiz não concede, ele incorre na abuso de autoridade. Obviamente que eu não posso falar, ele deixou de conceder abuso de autoridade nele. Não, alto lá. Temos que analisar se tem o dolo geral e o dolo especial.
o elemento subjetivo especial, prejudicar ou ter beneficiado a si mesmo ou a terceiro, ou mero capricho, ou satisfação pessoal. Eu preciso desses elementos ali constatados. Deferir liminar, conceder liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Ele deixar de conceder, tá bom? Deixar de relaxar, deixar de substituir, deixar de conceder o habeas corpus quando é possível, quando é cabível, quando é hipótese de concessão ali de liminar do habeas corpus, beleza? Tranquilo. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Então, a prisão em flagrante ela deve ser comunicada à autoridade judiciária no prazo legal. Se o delegado não comunica, uma lapadinha de 6 meses a 2 anos, detenção, beleza? E multa. Incorre na mesma pena quem? Aí ele traz outros crimes aqui. Deixa de comunicar imediatamente a execução da prisão temporária ou preventiva de autoridade judiciária que decretou. Incorre na mesma pena quem deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família. Esses aqui são preceitos já previstos lá na Constituição. É crime de abuso de autoridade. Deixar de entregar no prazo de 24 horas o quê? Nota de culpa. Beleza? Nota de culpa. Quem também prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo ou excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Veja só, por exemplo, a lei de prisão temporária, né, ela prevê o quê? A lei de prisão temporária, ela traz hipóteses ali em que acontece aquela questão ali do prazo, 5 mais 5, né? E aí, se não for renovado o prazo, tem que acontecer o quê? Tem que acontecer a liberação do indivíduo, beleza? Se não for renovado pelo juiz. E aí, o que acontece? Se o policial que está à frente ali, né, o policial penal, o diretor, não efetua a liberação, ocorre que ele incorre no abuso de autoridade. Beleza? Ocorre no abuso de autoridade. Então, se não tem a renovação, ele prolongar, por exemplo, a execução dessa pena, ele vai acontecer o quê? Ele incorrerá em abuso de autoridade, beleza? Vamos dar continuidade então. Vamos lá, cadê? Aqui foi. Dos crimes e das penas ainda, né? Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução à sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública, submeter a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Atenção, eles costumam querer confundir o cara com a hipótese lá da 9455, que é a de tortura, beleza? Então, muita atenção aí. Constranger ele a produzir prova contra si mesmo. Detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência. Ou seja, ele responderá pelo abuso de autoridade e caso tenha gerado uma violência, ele responderá pela violência também, beleza? Eu coloquei uma página em branco e os senhores vão perceber, veja só, porque eu quero abordar com os senhores, uma atualização que tivemos na lei de abuso de autoridade, certo? É um crime chamado de violência institucional, beleza? Então, eu não coloquei aí por escrito, mas eu coloquei um quadrinho em branco até agora, né, para nós trabalharmos, veja só aí, para você ver o artigo 15. Eu quero que você abra, não quero que você anote, quero que você abra no artigo 15 lá da lei de abuso de autoridade, artigo 15A, beleza? Lá, esse dispositivo inseriu o crime de violência institucional, beleza? O crime de violência institucional. Gente, lê aí, acompanha comigo, eu preciso que você esteja aberto. Vou dar um tempinho, beber aqui o energético, vai aí. Oi? Beleza. Então, ó, artigo 15A, acompanha comigo. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos,
que a leve reviver sem estrita necessidade, situação de violência, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Gente, isso daqui, violência institucional, tem como sinônimo revitimização ou vitimização secundária. Eu fui vítima de um roubo. Quando eu fui vítima diretamente desse roubo, foi a vitimização primária. Aí quando eu vou lá para o aparato judicial e sofro procedimentos ali de um interrogatório desnecessário, que foi invasivo, fazendo eu reviver aquela situação de forma errada, né, por parte do Estado, isso chamamos de violência institucional, ou revitimização, ou vitimização secundária, beleza? Então, isso veio à tona depois daquele caso lá, por exemplo, da Mariana Ferrer, lá que ocorreu na boate Café de la Musique, né, em que lá na audiência estava ela, o promotor, o juiz, e ocorreu, né, ao ver de alguns e dos tribunais que julgaram posteriormente esse caso separado, ocorreu a violência institucional, fez ela de forma desnecessária reviver os momentos acontecidos, trabalhando de forma invasiva. Então, eles vieram a esse dispositivo para tentar coibir aquelas condutas por parte dos agentes públicos, promotor, juiz, beleza? Que estão conduzindo ali, por exemplo, do juiz que estava conduzindo a audiência. Então, artigo 15A, ele vai ser cobrado se vier abuso de autoridade. Violência institucional. Você já compreendeu o que é? Compreendeu? Pode ser um caso hipotético trazer. Mas o que eles vão explorar? Ainda mais, por exemplo, o Instituto OCP que ama casos de aumento de pena. Então, se o agente, parágrafo primeiro, se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aumenta de 2/3, se o agente público permitir. Se ele mesmo intimidar, vai aplicar a pena em dobro. Então, agente público, aqui ó, agente público, se o agente público permitir que terceiros intimide, vai aumentar a pena aí em 2/3, né? Se o próprio agente público, ele intimidar, aplica em dobro. Qual pena que vai aplicar em dobro? Qual pena? A detenção de 3 meses a 1 ano. Essa é a diferentona. Porque todas as outras penas ou é de 6 meses a 2 anos ou de 2 a 4 anos, como nós vamos ver. Vamos ver se no próximo aqui. Como nós vamos ver, perdão, de 1 a 4 anos. 6 a 2 anos ou de 1 a 4 anos. Como nós vamos ver agora no próximo slide aí. Tranquilo? Aí, ó, 1 a 4 anos ou de 2 ou de 6 meses a 2 anos. A diferentona é essa aqui, porque ela foi inserida agora, essa violência institucional, beleza? Que vai ter uma pena aí, de 3 meses a 1 ano e multa, beleza? Vamos continuar então? Outros crimes aqui ainda, né? A gente já tá finalizando, já estamos no final já, beleza? Pode ficar tranquilo, que para você ver que é light, é de boa. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservado do preso com o seu advogado. Você impedir detenção de 6 meses a 2 anos. Imagine, por exemplo, quem está nessa competência lá por exemplo, lá um policial penal, você, policial penal, está lá e impede essa entrevista pessoal, que é um direito do preso, né? Incorre na mesma pena quem impede o preso ou réu solto ou investigado a entrevistar-se pessoal reservadamente com o seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes da audiência judicial, ele tem esse direito, né? E de sentar-se ao seu lado ou com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Então, você impedir que antes da audiência ele se comunique, também é abuso de autoridade. Tá vendo, gente? Aqui, eu tô lendo para você ter o conhecimento. A parte teórica é aquela parte, a parte geral, já foi, já bateu. Aqui é você tomar conhecimento dos dispositivos. Você vai assistir essa aula, o primeiro bloco e esse segundo bloco, você está assistindo, finalizar, como eu sempre falo, na semana posterior, quando você for fazer revisão, é só a letra da lei, não volte aqui, beleza? Vá na letra da lei em questões. Esse ping-pong, numa dúvida mais profunda, jurisprudencial, ou até mesmo doutrinária, pode mandar mensagem para mim no Instagram, no WhatsApp, e a gente vai sanar essa dúvida lá juntos, beleza? Então, segue ainda aí, ó. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Abuso de autoridade, 1 a 4 anos, incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança
ou adolescente na companhia de maior de idade ou ambiente inadequado, observado o disposto no ECA. Beleza? Invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente ou à revelia, da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele comparecer nas mesmas condições, sem determinação judicial, fora das condições estabelecidas em lei. Detenção de 1 a 4 anos. Aqui, versando sobre a invasão de domicílio, né? Constituir essa abuso de autoridade, você adentrar ali sem essas hipóteses autorizadoras. Quais são as hipóteses autorizadoras? Nós vimos lá em lei, para cumprir a prisão em flagrante, prestar socorro, beleza? Por ordem judicial durante o dia. E aqui, olha que interessante, incorre na mesma pena quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso, é aquela conversa que a polícia tem no canto da orelha, né? Imóvel de suas dependências, ele vai comentar por autoridade, e quem cumpre o mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 ou antes das 5, beleza? Após as 21 ou antes das 5. Então, o horário para ser cumprido, cuidado, é contrário do senso, é entre 5 e 21 horas. Entre 5 e 21 horas, ok, tá? Ok. Agora, após as 21 e antes das 5, já é crime de abuso de autoridade. Não haverá crime, obviamente, se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem necessidade para o ingresso em razão de situação do flagrante ou desastres. E aí nós temos diversas discussões no que seriam esses fundados indícios, né? Sendo lá, diga-se de passagem, vedado aquela pescaria probatória que eles falam muito. A autoridade entra para cumprir um mandato em relação a alguma coisa e começa a achar outras coisas que pescar, buscar outras coisas que não tem a ver com o mandado ali de busca e apreensão, beleza? Isso daí seria a pescaria probatória, não é admitido. Bem como também mandados genéricos também não é admissível ali, por óbvio. Então, quando eles pesam na doutrina, na jurisprudência, eles ficam batendo nessa tecla sobre esses fundadas suspeitas, sobre esses fundados indícios, né? E aí, esses fundados têm que ser elementos mais robustos, beleza? Nós precisamos realmente ter uns elementos mais robustos para que seja respaldado uma prisão lá na frente, beleza? E não incorra num abuso de autoridade, beleza? Eles até trazem um termo de inglês que é fishing probatório, que é pescaria probatória. Não é admissível. Eu vou cumprir o mandado de busca e apreensão. Ele tem lá os itens relacionados e eu começo a buscar itens diversos querendo achar algum crime. É igual aquela interceptação telefônica genérica. Totalmente inadmissível, beleza? Vamos ver as questões então, para a gente finalizar aqui. O particular que atuar em coautoria ou participação com uma autoridade pública no cometimento do crime de abuso de autoridade não responderá por este crime porque não é agente público. Errado. Você sabe que o particular ele atuará em coautoria e participação, tendo conhecimento, ele irá responder sim. Nos crimes de abuso de autoridade, a ação é pública condicionada. Você pega, já risca aqui, né, e fala, não, errado, beleza? Fazer caneta vermelha. Ela é pública incondicionada. Será admitida a ação privada se a ação pública não for intentada no prazo legal, correto? Cabendo ao MP aditar a queixa, repudiar, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova e depois recurso certo tempo, caso negligente do querelante, retomar a ação como parte principal. Você fala, ok. Vamos ver o que ele quer? Esta ação penal, no caso incomente, será exercida no prazo de 6 meses, correto? Contado da data que vier saber quem é o autor do crime. Não, isso aqui é na ação penal privada, é propriamente dita. Aqui na ação penal subsidiária da pública é contado a partir do dia que se exauriu o prazo do Ministério Público. Então, no réu preso é a partir do 6º dia e no réu solto é a partir do 16º dia. Beleza? Então, gabarito errado. Deixar de integrar o preso no prazo de 24 horas, nota de culpa. Errado, né? Segue. Em conformidade com a lei de abuso de autoridade, são efeitos da condenação. Tá aí. Essa é aquela que pega o camarada. Vamos lá. Efeito, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. É feito. Inabilitação para exercício, 1 a 5 anos. Deixa eu ver se tá certo. Não tá certo, né? O outro lá, quando é PRD, é 1 a 6 meses, né? Tá correto. A perda do cargo no mandado da função pública. Correto também. Prestação de serviço de comunidade. Opa, isso daqui é uma pena restritiva
de direito. Então, a 4 não tá. Gabarito C de casa, beleza? E aí, missão concluída com sucesso. Note que finalizamos em tempo hábil, né? Aqui a lei de abuso de autoridade, porque não tem mistério, ela é muito pequena, certo? É a leitura fria e seca dela, não tem tantas jurisprudências, súmulas, iguais outros temas. Por exemplo, na lei de execução penal, trabalhamos um bloco exclusivo para isso. Aqui, aqueles pontos que eu trabalhei mais específico quanto ao nexo de causalidade ali, perdão, o nexo causal do servidor público para com o cometimento da infração, beleza? No mais, para você lograr êxito, assistiu a aula, você vai começar a fazer questões, sentiu uma dificuldade na letra da lei, faça a leitura e assim sucessivamente, não tem como, você vai conseguir, beleza? É só dar o gás, fez a parte principal, que é o primeiro contato, né, assistindo a videoaula, tomando conhecimento do tema, vendo aquela parte mais teórica ali no início, para te deixar apto a compreender quando você identificar nas questões de forma mais ampla, ter uma visão mais ampla, beleza? Assim será em todas as disciplinas, buscando sempre aprofundar de acordo com o necessário, beleza? No mais, esse daí foi um prazer estar aqui com vocês, nos encontraremos em outros momentos, trabalhando outras disciplinas ainda dentro de legislações trabalhantes, beleza? Tamo junto e até mais.